Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Neto do canal Rádio Maná. Trago mais um vídeo aqui para nossa reflexão e nessa oportunidade vamos falar desta palavra que você está vendo aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo do 13 em diante. Amém? Vamos começar a leitura nesse momento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, você vê que esse texto, o apóstolo Paulo, ele dirige para uma consolação aquelas pessoas que têm parentes que já dormem. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, ou seja, com respeito àqueles que já morreram. Esse dormir aqui significa morrer, né? Ele diz, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo rebatendo algumas afirmações de algumas pessoas que diziam não acreditar na ressurreição. E nós sabemos que tinha um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Então Paulo dizia: miserável é o homem, infeliz é o homem que espera somente nessa vida. Ou seja, que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, logo nós cremos que a vida, quando nós morremos nessa fase, acabou tudo. Ou seja, nascemos, morremos e vivemos e acabou. Não existe eternidade, né? Se Cristo não ressuscitou, também nós não iremos ressuscitar. Então, o que Paulo está querendo trazer aqui para os irmãos que já perderam pessoas? Ele diz: eu quero que vocês não sejam ignorantes. O que significa? Que vocês não sejam pessoas que desconhecem esse assunto, mas que vocês possam compreender, ter esperança, não como os demais que não têm esperança. É isso que Paulo está trazendo aqui nesse texto, para nós compreendermos o sentido daquela palavra lá no versículo 14, no versículo 15 em diante, amém? Quando fala do arrebatamento. Vamos lá. Então Paulo diz, para que vocês não fiquem tristes, como os demais. Quem são esses demais? Aqueles que não crêem na ressurreição. Amém? Pois se cremos, você crê que Jesus ressuscitou? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você crê que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou de entre os mortos? Versículo 14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, assim Deus fará com aqueles que dormem, com aqueles que já dormem, com aqueles que dormiram em Cristo. Amém? Versículo 15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto que? Nós, os vivos, os que ficarmos. Então, note bem que Paulo diz o seguinte, porque há uma confusão tão terrível a respeito desse versículo, a respeito dessa declaração aqui de Paulo. Ele diz assim, olha, a respeito, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, note que tem aqui, olha, até, tá certo? E tem também os que ficarmos. Então, Paulo não está dizendo aqui que a vinda do Senhor é a qualquer momento, que ele está se incluindo, que ele vai estar vivo. Não, irmão. Essa palavra não está dizendo isso, tá certo? Note que ele está se incluindo no contexto daqueles que vão estar vivos, sim. Mas não diz exatamente ele possa estar vivo. Ele está dizendo assim, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, aqueles que ficarem vivos
até o dia da vinda do Senhor, também é interessante nós vermos aqui que o apóstolo Paulo diz até a vinda. Ele não diz as vindas do Senhor, mas ele diz a vinda, ou seja, uma vinda, tá certo? O apóstolo Paulo está falando de uma vinda e não de duas, né? Não de uma vinda secreta que ninguém vê, que ninguém sabe, tá certo? Então, analise bem isso. De modo algum precederemos, ou seja, a igreja, aqueles que estiverem vivendo no dia da vinda do Senhor, após o ressoar da trombeta, de maneira alguma precederemos, ou seja, iremos antes daqueles que dormem. Amém? Então veja o que vai acontecer. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo. Então segura essa palavra aí. O Senhor mesmo. Amém? Vamos ver aqui, vou deixar aqui marcado para você lembrar. O Senhor mesmo. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta, quando é modo definido, a trombeta, ela refere-se à última trombeta de Deus. Não existe quantas vezes vai ser trocada a trombeta para a igreja ser levada? Uma, duas ou mais. Então é uma trombeta, tá certo? Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem que descerá dos céus? O Senhor mesmo. Depois de dar a trombeta, a ordem, a palavra de ordem e ressoada a trombeta, ouvida, né? E é interessante aqui que nós temos que ver, que atentar para isso, olha. Ouvida a voz do arcanjo. Depois, olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Então, muitos dizem que tem a trombeta do anjo. Obviamente que vai tocar o anjo. Mas quem deu a trombeta para o anjo? Foi Deus. Descerá dos céus e os mortos. Descerá dos céus quem? Quem que descerá dos céus? Quem descerá dos céus é esse aqui, ó. Amém? É esse aqui, ó. O Senhor mesmo. E os mortos em Cristo. Então, observe que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá certo? Aqueles que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Ok? Então, depois, nós, os vivos, que ficarmos. Olha, é interessante que Paulo diz aqui, olha. Nós, aí ele diz, os vivos que ficarmos. Os que ficarem vivos até o dia do Senhor Jesus. Porque se Paulo era um homem de Deus e estava falando aqui por palavra de Deus, e ele diz que iria estar vivo até o dia da vinda do Senhor, e Paulo já morreu e a vinda do Senhor ainda não veio, então Paulo era um falso profeta. Observe que não tem como crer numa argumentação dessa. Paulo era um homem de Deus, Paulo escreveu a metade do Novo Testamento. Então como é que nós vamos crer que ainda vai existir um arrebatamento secreto onde ninguém vai ver, sendo que a palavra de Deus não tem contexto para isso? Note bem que Paulo diz, nós os vivos, os que ficarmos. Então Paulo não ficou, porque ainda não aconteceu esse arrebatamento secreto. Então Paulo morreu. E aí? Paulo era o quê? Um falso profeta? Então essa palavra é falsa, não podemos dar crédito. Já que Paulo morreu, Jesus não veio ainda, o arrebatamento secreto que muitos acreditam não aconteceu e Paulo já morreu. E aí? Como é que fica? Então ele diz, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então note primeiro que ninguém vai na frente de ninguém, tá certo? Ou seja, quando for dada a ordem, como diz aqui, a ordem, a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, a trombeta for tocada, o Senhor descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas observe que tem mais um detalhe aqui. Ó, vamos ler aqui uma referência que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 ao 58. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que é um mistério. Eu vou trazer esse texto para uma página, para uma aba principal aqui, para ficar melhor da gente observar e também estar marcando, tá certo? Vamos aqui trazer para uma janela principal. Então vamos aqui. Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério. Então, para aqueles que estavam ali com Paulo, isso era um mistério. Mas Paulo vai dizer, vai revelar aqui o mistério. Amém? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que nós vimos ali no texto anterior? Que os que dormirem, que estiverem dormindo, ou seja, que tiverem morrido, ressuscitarão primeiros. E os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Mas antes de sermos arrebatados, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que transformados seremos todos, tá certo? É isso que o apóstolo está dizendo, que transformados seremos todos. Todos quem? Os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, essa transformação, transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos. Não é o arrebatamento, não é o ajuntamento da igreja que vai acontecer num momento, num abrir e fechar de olhos, como muitos dizem, que vai ser como um relâmpago que nasce no Oriente e vai e parte até o Ocidente rapidamente. Não. A palavra do Senhor nos garante que todo olho verá. Todo olho verá. Está lá em Mateus, está lá em Apocalipse. Depois não faz mais vídeos. Para não ficar muito grande, eu vou fazer só desses dois textos. Amém? Então ele diz que... Ele diz aqui, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vão morrer. No dia que o Senhor vier para reunir a sua igreja, para a nossa reunião com o Senhor, como está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, muitos vão estar, já terão morrido, muitos vão morrer, mas muitos vão estar vivos, tá certo? Então, quando o Senhor vier, muitos vão estar vivos, está aguardando a volta do Senhor, obviamente, mas muitos terão morrido. Então, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro. Aqueles que não morreram e estiverem vivos no dia da vinda do Senhor, serão todos transformados, amém? Transformados num momento, ou seja, vai ser rápido. A transformação, uma transformação rápida. Num abrir e fechar de olhos, como diz aqui, né, o texto. Ao ressoar da última trombeta. Então, infelizmente, né, muitos dividem, fazem separação dessa trombeta aqui, ó, dessa última trombeta aqui, da trombeta lá de 1 Tessalonicenses, onde a gente acabou de ler, no capítulo 4. Então, infelizmente fica difícil a compreensão, porque não fecha. Só há uma trombeta. Ao ressoar da última trombeta ou da trombeta de Deus, é a mesma trombeta. A trombeta soará, os mortos, aqui o mesmo contexto, ó, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos
transformados, como está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Transformados seremos todos, tá certo? Transformados, em nome de Jesus, amém? Então, analise os contextos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós ganharemos um corpo glorificado, como está lá em Filipenses. Né? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde foi que foi escrito isso? Foi escrito lá em Oséias. Amém? Vamos ler aqui um pouco aqui. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não vê em mim arrependimento algum. Então, esse texto, Paulo está, quando ele está ministrando esse texto, ele está com a sua mente, obviamente nós vimos aqui a referência, esse texto está lá em Oséias. Então nós precisamos ler o quê? O contexto de Oséias para compreender também algumas coisas que está aqui, porque faz parte de um contexto. Os apóstolos, quando eles pregavam baseado em quê? Na palavra de Deus. E o que era a palavra de Deus? Era a lei e os profetas, os salmos. Amém? Então nós precisamos entender isso. Quando Paulo, quando Pedro, quando Tiago, quando todos aqueles apóstolos pregavam, a sua mente estava na palavra de Deus, que se encontra onde? Na lei e nos profetas. Amém? Então, quando nós ganharmos um corpo glorificado, quando o nosso corpo for transformado, a morte não terá mais poder sobre as nossas vidas. Como está escrito lá em Apocalipse, que aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, a morte não terá mais poder sobre eles. Tá certo? Então se cumprirá essa palavra que está lá em Oséias. Onde está a morte, a tua vitória? Está aqui o texto aqui também. Paulo repetiu o texto. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilão? A morte não terá mais poder sobre a sua vida. A morte não poderá mais lhe incomodar. E o versículo diz: o aguilão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, para aqueles que ressuscitarem, para aqueles que forem arrebatados, que forem transformados, eles estarão com Cristo para sempre. Diz o texto lá que nós lemos, lá em Filipenses, em Tessalonicenses, diz: aqui, ó, e estaremos com o Senhor para sempre, ou para sempre com o Senhor, tá certo? Então, veja isso. Quando nós ressuscitarmos, aqueles que tiverem dormido ou morrido, e quando o Senhor nos glorificar, nos transformar, num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor. Agora, observem também que ele diz: nos ares, tá certo? Então, o Senhor reunirá a sua igreja nos ares, tá certo? Então, esse texto está falando a respeito da consolação que o Senhor manda consolar, que Paulo dá essa instrução para aqueles que ainda que perderam seus entes queridos, para que eles não sejam desesperançosos, para que eles não fiquem tristes como os outros que não têm esperança. Então analise bem que esse texto ele não foi falado diretamente para falar de arrebatamento. Ele foi escrito e foi falado num contexto em que Paulo estava direcionando essa palavra para pessoas que tinham perdido pessoas, que estavam tristes. Então, Paulo querendo animar e reanimar ali a fé, o ânimo dessas pessoas. Por isso, chegamos a esse assunto do arrebatamento, ok? Então, que você possa refletir, meditar. Futuramente estaremos trazendo mais vídeos a respeito
da vinda do Senhor. Mas medite nesse vídeo, medite nos textos e que Deus possa ministrar o seu coração de uma forma que traga revelação, que traga entendimento e que o Senhor, ele vem uma vez, a vinda é uma vinda, diz a vinda do Senhor, e ele vem para reunir a sua igreja, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, se você dormiu, mas dormiu com Cristo verdadeiramente, e no dia que o Senhor vier, se Jesus lhe ressuscitar, a morte não terá mais poder sobre a sua vida. Se você for transformado, aquele que vai ser transformado, a morte não terá mais poder sobre a sua vida. Então, amém? Então, entenda, essas pessoas elas vão entrar para o milênio com o corpo glorificado e reinarão com Cristo, por um milênio, amém? Depois disso virá o juízo final, que também não serão mais julgadas. Essas pessoas já foram julgadas, elas já foram aprovadas, elas já ressuscitaram, já foram transformadas, já ganharam um corpo glorificado. Então esse julgamento final não é para julgar crente não, crente que já tem um corpo glorificado não também. Tem mais essa, que muitos não sabem se aquele julgamento vai julgar crente, vai julgar aqueles que... Eles já estão reinando com Cristo. Como é que vai ser julgado novamente? Se já passaram pelo tribunal de Cristo. Amém? Então, tudo isso a gente precisa pensar, analisar na palavra. Ok? Então, eu vou deixar por aqui. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, ministre ao seu coração essa palavra. Reflita, busque os textos para poder compreender o que Deus realmente quer dizer na sua palavra. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário em nome do Senhor Jesus e Deus te abençoe poderosamente.